te ensinar a não ter prejuízos com a confeitaria, a evitar prejuízos e a lucrar de verdade com técnicas e estratégias que vão trazer resultados para você e que vão te ajudar a aumentar o seu lucro e a faturar mais na sua empresa. Porque não adianta só faturar mais se você não estiver lucrando mais. Para que eu vou faturar 1 milhão se eu só consigo lucrar 10 mil? E se eu posso faturar só 100 mil, lucrando 50 mil? O segredo não está só no faturamento. O segredo está no quanto você consegue tirar de lucro e evitar de prejuízos no seu orçamento final. Então anote isso daí para você não esquecer. O segredo não é focar só no faturamento. O segredo é focar em aumentar a margem de lucro e diminuir a margem de prejuízos. Primeiro ponto que eu preciso dizer para vocês. O que é faturamento? O que é lucro? Lucro é tudo aquilo que sobra depois que você paga as contas. Então, você pode ter ganhado, faturado 10 mil reais. Mas desses 10 mil, você precisa pagar os insumos, precisa pagar a luz, precisa pagar o gás, precisa pagar os funcionários que trabalham com você. E aí no final de tudo, sobrou na conta, depois de pagar tudo, sobrou 2 mil reais. Então o seu lucro foi de 2 mil reais. Depois que você pagou todas as contas, toda a operação do seu negócio, o seu lucro foi de 2 mil reais. Quando você trabalha, só tem prejuízo e não tem lucro, você vai se desmotivar diariamente, seu desempenho vai cair, suas receitas não vão ficar tão gostosas mais, você não vai atender o seu cliente com tanta paciência. E a primeira coisa que eu quero que você anote aí, de como ter lucro e como evitar prejuízos, é: você vai padronizar a sua produção. Então, o padrão é essencial para uma boa precificação. Por quê? Se eu precifico um produto, vamos lá, eu vou fazer um bolo no pote aqui. Aí hoje eu coloquei bastante recheio, ótimo. E coloquei pouquinho bolo. E coloquei um bombom Ferrero Rocher, ótimo. Aí na hora de precificar, eu vou lá e precifico, olha, quantas gramas de recheio que eu usei no bolo no pote? 200 gramas, 100 gramas de massa e um bombom Ferrero Rocher. Então vamos dizer que um bombom Ferrero Rocher custe R$2. Aí eu coloco lá na minha precificação. Então eu precifiquei meu bolo no pote com um bombom Ferrero Rocher que custa R$2. Então eu vou cobrar R$10 no bolo no pote e vou lucrar R$2 que seja. Aí amanhã, se eu não tiver um padrão, o que eu vou fazer? Hoje eu vou colocar dois Ferreiros Rocher, que eu achei que ficou pouco, mas eu não mudo minha precificação, continuo cobrando o mesmo valor. Então ao invés de eu gastar R$2, eu estou gastando R$4, R$2 a mais, e eu não coloquei na minha precificação, não estou tendo um padrão. O que vai acontecer? Os R$2 que eu tinha de lucro, eu não tenho mais. Porque eu acabei de gastar o meu lucro em mais um bombom para dentro do meu bolo no pote e eu não coloquei dentro da minha precificação. Então o que acontece? Eu mudei o padrão, cada dia eu coloco uma quantidade de bombom e tem dia que eu lucro e tem dia que eu não lucro. Por quê? Porque eu estou gastando o dinheiro do meu lucro com o produto que eu não estou padronizando. Entenda uma coisa, se eu não tenho um padrão na minha produção, eu nunca vou ter um lucro certo. Ó, todo bolo meu de 15 centímetros vai 500 gramas de recheio. Se hoje eu coloco um pouco de recheio, amanhã eu coloco mais recheio porque eu estou de bom humor, pô, eu gastei mais recheio e eu vou estar lucrando menos, porque eu não padronizei. Eu não fiz um cálculo correto de um padrão de uma quantidade. Se eu não souber quanto que eu estou utilizando, como é que eu vou saber quanto que eu estou gastando? Como é que eu vou saber quanto que eu estou ganhando? Vai fazer uma padronização. Se você quer ter lucro de verdade, quer evitar prejuízo, padronize os seus produtos. Precifique eles de acordo com um padrão. Pese até, se você quer ter um lucro assim, perfeito, real, pese até a quantidade de granulado. Quantidades certas é o que você precisa ter para ter um lucro certo. Pesar as quantidades certinhas. Fazer o cálculo correto de exatamente o quanto você gastou. Qual a maneira errada de fazer uma precificação? Fazer uma precificação baseada em achismo. E o padrão é bom para quê? Para ter sempre o mesmo sabor, para trazer segurança para o cliente, que ele vai saber que hoje eu comprei seu bolo, veio com pouco recheio, da última vez tinha mais recheio. Isso acaba causando um mal-estar
tanto com você quanto com o cliente. Outro ponto que eu falei que eu tenho para poder ensinar para vocês de como ter lucro e evitar prejuízo. Um preparo coringa é o quê? É você ter o mesmo recheio para vários produtos. E aí você vai fazer uma grande quantidade desse recheio, vai otimizar tempo, então quanto mais tempo você tem, mais você vende, quanto mais você vende, mais você lucra. Tenha um recheio padrão, uma massa padrão. Por exemplo, eu tenho um recheio de chocolate. Com esse recheio de chocolate, eu vou fazer uma quantidade boa dele, e eu vou fazer bolo no pote de chocolate, vou fazer copo da felicidade de Ferrero Rocher, vou rechear meus bolos por encomenda, vou fazer um pudim com esse bolo, vou rechear um brownie. Então, com o mesmo recheio de chocolate, eu faço diversos preparos. Isso é uma ótima oportunidade, uma ótima estratégia para você lucrar mais sem gastar muito tempo. Imagina você tendo que parar para fazer 5 recheios de chocolate diferentes, podendo fazer apenas um para melhorar o seu tempo, otimizar o seu tempo, padronizar. Sobrou recheio. Ai caramba, agora eu vou ter que esperar fazer outro brownie, receber outra encomenda de brownie para conseguir usar esse recheio. Até lá o recheio vai estragar. Não! Se o seu recheio for um recheio coringa, um recheio padronizado, você consegue utilizar esse recheio numa encomenda de bolo se aparecer. Você consegue utilizar esse recheio num bolo no pote para poder vender. Então quando você tem a mesma massa de bolo para várias outras coisas, mas sobrou massa de bolo, o que eu vou fazer? Mas eu não tenho encomenda agora de bolo de baunilha, o que eu faço? Não tem problema. Se você tem uma massa coringa, você vai usar esse preparo de baunilha, essa massa de baunilha, na sua encomenda de bolo, lá no seu bolo no pote, lá no seu copo da felicidade. E aí não vai sobrar massa, porque essa mesma massa você consegue aplicar em outros preparos da sua produção. Então é muito importante e muito estratégico quando você tem um produto que faz parte e que dele você deriva vários outros produtos. Então a derivação de um produto principal é uma boa estratégia para você aumentar o seu lucro e diminuir os prejuízos. Por quê? Se sobra, você não vai ter prejuízo com desperdício. Você vai fazer um novo produto, você vai aplicar em outro produto. Felipe, mas eu não tenho um novo produto para poder aplicar. O que eu faço? Cria um novo produto. Por exemplo, uma coisa que eu fiz. Eu já tive uma hamburgueria. E na minha hamburgueria, eu vendia um hambúrguer doce. O nome era Brown Burger. A carne do hambúrguer era uma rodela de brownie. Eu assava um tabuleiro de brownie e cortava com um aro esses hambúrgueres de brownie. E aí sobrava as lasquinhas da lateral. O que eu fiz? Vou criar um produto. E aí pensei, o que eu posso fazer com essas rebarbas? Criei as pepitas de brownie. Eu pegava aquelas sobras e eu não esmigalhava ela, mas eu cortava ela em alguns pedaços com a própria mão de forma rústica. Banhava no chocolate e pintava de dourado. E eu chamei elas de pepitas de ouro de brownie. E eu dava ela para os clientes. Então, olha só como é que eu estou contornando o prejuízo que eu teria de ter aquilo jogado fora. E eu contornei e transformei o prejuízo que eu ia ter do brownie jogado fora em mais lucro. Por quê? Aquelas pepitas de ouro eu dava de presente nos pedidos dos clientes. Então, quando eles pediam alguma coisa na minha loja, eu pegava e entregava junto na embalagem aquelas pepitas de graça para dar de brinde. Por quê? Olha, para fechar o seu pedido com chave de ouro, tô te enviando umas pepitas do nosso ouro mais puro e delicioso. Prove e se surpreenda. Você é um cliente que vale ouro para mim. Você é um cliente que vale ouro pra gente. Olha que ótima estratégia. Vamos para outra estratégia. Felipe, meu bolo de pote vai vencer daqui a 3 dias. Então não deixe esperar chegar perto de vencer para poder pegar e oferecer para os outros com um gosto passado. Agora, tá chegando próximo e você não quer perder aquele produto, faz uma promoção, faz um combo. Olha, compre tal e leve tal. E assim você não vai perder esse produto, não vai ter prejuízo. Você vai vender ele, nem que seja a preço de custo, para você evitar prejuízo. Então você faz uma promoção com um produto que está próximo de vencer, ok? Essa é uma forma de você pegar e despachar um produto que daqui a 3 dias vai vencer e você pegar e não ter prejuízo com ele.
tá bom? Ou você pode pegar e presentear algum cliente para poder também usar aquela estratégia de fidelizar. Mas para você evitar esses prejuízos de produtos sobrando, o que você vai fazer? Produza uma quantidade menor, use produtos que você consiga montar na hora. Como eu falei, você tendo massas e recheios padrão, você consegue montar na hora o seu produto e evita desperdício, porque com o mesmo recheio você monta vários produtos. Então uma outra estratégia é você investir em produtos que tenham a montagem na hora. Não deixa produto ir para o lixo. Sempre olhe para eles com criatividade, pensando de maneira não convencional. Uma outra ótima alternativa para você sempre lucrar e sempre conseguir atender encomenda é você ter massas de bolo congelada e recheios congelados. Para em uma encomenda em cima da hora, você tira a massa, coloca ela no forno um pouquinho para descongelar, tira o recheio, coloca em banho-maria ou no micro-ondas e monta o bolo. E aí você sempre vai ter produto para oferecer para o seu cliente. Então é muito importante você seguir essas estratégias para você se manter motivado e ter um negócio de sucesso e fazer o seu negócio crescer.